Olá, tudo bem? Nós vamos agora começar o estudo do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que alguns até sugerem que o nome do livro deveria ser Atos do Espírito, porque a ação do Espírito Santo é contagiante e visível neste livro. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. A maior parte dos estudiosos acreditam que o livro foi escrito pelo mesmo autor e Lucas se insere na história do livro. É interessante vermos no livro de Atos exatamente a ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja iniciante, a igreja apostólica. É interessante vermos como que as pessoas daquela igreja, a liderança daquela igreja, os apóstolos ouviam e se deixavam ser guiados pelo Espírito Santo. O livro de Atos ele traz lições importantes, maravilhosas para nós, e ele tem um fim inusitado no seu capítulo 28, um final que, na realidade, demonstra um fim que não é um fim, porque quem dá o fim para o livro somos nós, se nos permitirmos sermos usados pela pessoa do Espírito Santo. O livro de Atos ele vai se concentrar muito na atividade apostólica, principalmente de Pedro e de Paulo. Isso é o que você vai ver no livro, na parte inicial, nos primeiros 10 capítulos, falando muito sobre o ministério de Pedro, e a partir disso, Pedro normalmente junto com João, e depois a partir disso Paulo, com Barnabé e depois com Silas. E o livro ele mostra que o objetivo final de Jesus, que era o cumprimento da missão, o evangelho, chegar a todos os lugares, ele realmente se cumpriu. Exatamente quando no capítulo 28 Paulo está em Roma, levando então o evangelho até os confins da terra. Observando aqui os primeiros capítulos do livro, o que nós vemos no capítulo 1 é exatamente a apresentação, a escolha de Matias como substituto de Judas, né? E depois, o que nós vemos aqui são os discípulos se preparando para o ápice inicial do livro, que é exatamente a descida do Espírito Santo no capítulo 2, onde o Espírito Santo usou poderosamente os discípulos, e eles falavam e as pessoas de outras nações, mais de 10 nações, entendiam eles falando em sua própria língua. Essa foi a primeira demonstração do Espírito Santo neste discurso de Pedro no dia de Pentecostes, 50 dias após a morte de Jesus, que mostrava que realmente Deus estava com aqueles homens considerados iletrados, mas que estavam sendo usados poderosamente. A língua, o dom de línguas era um sinal de que Deus estava com eles, e naquele momento 3.000 pessoas se converteram. O capítulo 3 já mostra, após esse momento, o momento onde a igreja crescia, onde tinha tudo em comum, mostra milagres importantes realizados aí por Pedro e João. A cura de um coxo, que leva Pedro e João a serem acusados e presos pelo Sinédrio judaico, o mesmo Sinédrio que julgou e condenou Jesus, e eles agora com intrepidez testemunhando. O mesmo Pedro que no passado havia negado Cristo, no capítulo 4, verso 12, diz o verso marcante que diz: "E não há salvação em nenhum outro, pois abaixo do céu não existe nenhum outro nome", no caso o nome de Jesus, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então esse capítulo, ele traz lições fabulosas para nós. A igreja orando pelos discípulos, a unidade da igreja, o poder do Espírito Santo, a comunidade cristã envolvida na pregação do evangelho e o surgimento de novos líderes. O fim do capítulo 4 traz esse surgimento através da vida e ministério de Barnabé. Então, o que nós vemos em tudo isso aqui no livro de Atos é exatamente isso, o poder do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo haja hoje na sua vida, que ele use você, que você possa realmente ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Dessa forma, eu tenho certeza que a missão será cumprida em sua vida e Jesus levará o evangelho a outros através de você.